Na aula de hoje, nós estudaremos sobre plano cartesiano. Convido vocês a abrirem o livro de matemática na página 152 e nós vamos ver como o livro trouxe a explicação sobre representação cartesiana. Acompanhem, por favor, a leitura. O matemático René Descartes viveu de 1596 a 1650. Uma lenda a respeito conta que ele gostava de ficar deitado em sua cama de manhã pensando. Certa vez, Descartes notou uma mosca no teto do seu quarto e então começou a imaginar como descrever sua posição. O teto era azulejado e tinha um candelabro bem ao centro, como mostra a figura. Era mais ou menos assim que, de sua cama, ele via o teto e a mosca. Então, descreveu a posição da mosca da seguinte maneira: partindo do candelabro, 4 azulejos para a direita e 4 azulejos para a frente. Usando esse raciocínio, o estudioso simplificou a localização do inseto, descrevendo sua posição apenas com um par de números. O primeiro número mostrava quão distante para a direita ou para a esquerda a mosca estava do candelabro. Números positivos indicam uma posição à direita. Números negativos indicam uma posição à esquerda. O segundo número mostrava quão distante para a frente ou para trás a mosca estava do candelabro. Números positivos indicam uma posição à frente do candelabro. Números negativos indicam uma posição atrás do candelabro. Desse modo, Descartes pôde descrever a posição da mosca, como por exemplo, 4 e 2. 4 à direita, 2 para a frente. Isso está me parecendo a representação dos pontos que vimos na parte anterior do livro. E é isso mesmo. Exatamente, estamos ampliando um pouco a representação dos pontos que vimos anteriormente. A seguir, temos duas situações que mostram essas ideias. Então, vejamos como que Descartes colocou essa representação de coordenadas de localização no plano cartesiano. Situação 1. Baseando-se em suas observações, Descartes percebeu que poderia representar qualquer ponto do plano usando uma malha. Observe como ele fez. Então, olha o que ele fez. Ele desenhou dois eixos. O eixo vertical, o eixo horizontal, ambos formando retas perpendiculares, ou seja, aqui onde eles se encontram, formam 4 ângulos retos. Essas retas são infinitas para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Ele representou desta forma. Onde as retas se encontram, nós temos o ponto zero, tanto para a horizontal quanto para a vertical. Acima de zero, eu tenho valores positivos. Olha, vou marcar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abaixo de zero, eu tenho valores negativos. Vou marcar para vocês. Vamos lá? O zero é ali da origem, né? Por isso que eu estou tirando ele daqui para não confundir você. Então, abaixo de zero, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 e assim por diante. A mesma coisa acontece com o eixo que está na vertical, na horizontal. À direita, eu tenho os valores positivos. Vamos marcá-los? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. E a esquerda, antes da origem, que é 0, 0, tanto
para vertical quanto para horizontal, nós temos os valores negativos, que estão à esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e assim por diante. Então, foi assim que o René Descartes desenhou o plano cartesiano, certo? Vamos ler a situação 1? Olha, baseando-se em suas observações, Descartes percebeu que poderia representar qualquer ponto do plano usando uma malha. Observe como fez. Aí ele marcou essa localização aqui, ó. Essa localização. Nós vamos dar a localização do A igual nós fazíamos no conteúdo anterior, onde nós usávamos a malha quadriculada. Olha, na horizontal ele está na posição 4. Na vertical ele está na posição 2. Então, o ponto A tem coordenadas 4 e 2. Vamos voltar no livro? O último parágrafo da página 152. A mosca se encontra no ponto A, que tem coordenadas 4 e 2. Note que os eixos pretos nos ajudam a localizar os pontos na malha. Essa representação gráfica, usando a malha e os eixos, é conhecida hoje como plano cartesiano, em homenagem a Descartes. Então, como que se chama esse tipo de gráfico, esse tipo de desenho? Ele é chamado de plano cartesiano, que é esse desenho aqui, este gráfico, tá? Esse é o nome deste desenho, plano cartesiano, desse tipo de localização. Agora, pede aí o seguinte, ó. Veja já como fizemos para representar os pontos 3 e menos 2. 3 e menos 2, olha. O 3 está aqui, certo? E o menos 2 está para baixo. Lembrando que o primeiro valor é do eixo na horizontal. O segundo valor é no eixo que está na vertical. Então, 3 na posição horizontal, menos 2 na vertical. Então, eu tenho este ponto aqui. Então, aqui está o ponto com coordenadas 3 e menos 2. Vamos localizar o outro exemplo? Menos 5 e 1. Como o menos 5 está escrito primeiro, ele representa a posição horizontal. Menos 5 está aqui. E a posição vertical é o 1. O mais 1 está para cima. Então, olha, ele se encontra aqui. Qual é as coordenadas deste ponto? Menos 5 e 1. Volte aí no seu livro. Página 153, nos balõezinhos. É possível usar o plano cartesiano para representar pontos como 10 e 93, por exemplo? Sim, queridos. Lembra que quando eu desenhei, eu falei que a reta na horizontal é infinita tanto para a direita quanto para a esquerda e que a da vertical é infinita tanto para cima quanto para baixo? Eu posso representar aqui qualquer valor. Eu não coloquei os demais valores porque o meu quadro é limitado, ele tem fim. Como que eu vou escrever o 30 aqui? Eu não vou escrever na parede, certo? Mas o 30 existe aqui nessa reta. Então, o exemplo 10,93 é possível. Olha a resposta no segundo balãozinho. Claro que sim. O plano cartesiano continua infinitamente para cima e para baixo. Nas figuras anteriores, desenhamos somente uma pequena parte dele, a fim de que coubesse no papel. E foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, olha, aqui nós temos o plano cartesiano, só recordando, está bem? Que foi representado pelo matemático e filósofo René Descartes. E ele colocou o seguinte, um eixo na vertical, um eixo na horizontal. O ponto de encontro desses eixos é chamado de origem e a localização dele é 0, 0, que é a origem, né? Isso aqui é chamado de origem, o começo do plano cartesiano. Para cima, eu tenho os valores positivos do eixo vertical. Para baixo, eu tenho os valores negativos do eixo vertical. À direita, eu tenho os valores positivos do eixo horizontal. E à esquerda, eu tenho os valores negativos do eixo horizontal. Vamos ver uma parte nova sobre esse assunto? Situação 2.
página 153 do seu livro. Por favor, acompanhe comigo a leitura. Situação 2. Nas páginas 149 e 151, vimos que podemos utilizar funções para gerar os pontos. Considere a função x mais 1 é igual a y. Quando sua entrada é um número x, o número de saída y é obtido somando-se 1 a x, formando então o ponto xy, em que o primeiro número representa a entrada e o segundo a saída. A tabela a seguir mostra alguns exemplos de quando x e y são números. Então, eu vou apagar essa parte da explicação para explicar essa questão das funções para vocês. Olha só, vou desenhar uma tabela como essa, que está na segunda coluna da página 153 do seu livro. Então, vou desenhá-la aqui. Professora? Sim, pode falar, Isabel. O que a Carol imprimiu para mim da apostila já acabou e não tem essas duas páginas. Eu posso só copiar no caderno? Pode sim, querida. Ou então, se você precisar de foto, você me fala que eu tiro foto e mando para você no seu WhatsApp, tá bom? Tá, obrigada. Por nada. Olha, então eu vou desenhar aqui para vocês uma tabela como que está aí no seu livro. Olha, eu tenho essa tabela, eu tenho aqui x, eu tenho aqui y, tenho aqui um mais 1, tá? E tem alguns valores aí. Eu vou colocar só os valores de x para explicar como encontrar os valores de y, tá? Queridos, essa tabela é igual a tabela que nós vimos no livro do 6º ano. A primeira coluna é a entrada, a segunda coluna é a saída. Vou chamar de entrada a coluna X. Vou chamar de saída a coluna Y. Daqui para cá, olha, daqui para cá, eu preciso fazer uma operação que é chamada de função. Olha só, se eu pego X, para descobrir o y, o que eu vou fazer? Somar 1. O que é a minha função? É x mais 1, que vai dar o resultado de y. Isso aqui, ó, é a minha função. Certo? Como que eu vou achar o y? Neste exemplo, para achar o y, eu pego o x e somo 1. Então, olha, se o x for menos 2, tá aqui, não tá? Menos 2. Quem que é a função? X mais 1 é igual a y. Quem que é o x nessa linha? Menos 2. Então, fica menos 2 mais 1 igual a y. Quanto que é menos 2 mais 1? A gente aprendeu no bimestre passado, ó. 2 negativos, 1 positivo. O negativo cancela o positivo. Menos 1. Deu menos 1 a resposta. Então, o y vai valer menos 1. Entenderam? Se não entendeu, você tem chance de entender de novo, olha. E se o x valer menos 1? Olha, cx igual a menos 1. Quem que é a minha função? A função é x mais 1, que é igual a y. Quem que é o x? Menos 1. Menos 1 mais 1 é igual a y. Quanto que vai dar o y? Quanto que é menos 1 mais 1? 0. 0? Ó, eu tenho um negativo e um positivo. Sobrou quem? Ninguém. Então, neste caso, o y vai valer 0. 0. Ó, agora se o x for 0, vamos fazer? Se x for igual a 0, quem que é a sua função? X mais 1 é igual a y. Quanto que é o x? 0. 0 mais 1 é quanto? 1. Então, o y vai valer quanto? 1. E se o x valer 1? Vamos fazer? Ó, se o x vale 1,
Quem que é a minha função? X mais 1 é igual a y. Onde tem x, o que eu vou escrever? 1. Aí vai ficar 1 mais 1, que é igual a y. Quanto que deu y aqui, gente? 2. Ah, já entendi. Neste exercício, eu vou pôr mais 1. Quanto que é 2 mais 1? 3. E quanto que é 3 mais 1? 4. Certo? Queridos, aqui nessa coluna, eu achei pares ordenados. 2 e menos 1, menos 1 e 0, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Vou apagar esse rascunho aqui para terminar a explicação, está bem? Olha. Menos 1? Não entendi o que você disse. Vai ser sempre menos 1? Não, neste exemplo é menos 1. Cada exemplo é uma função diferente. Olha, neste exercício, cuja função é x mais 1 igual a y, quais são os pares ordenados? O par ordenado, menos 2, não vou pôr a seta não para economizar espaço, tá? Os pares ordenados são menos 2 com menos 1, menos 1 e 0, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3 e 3 e 4. São estes os pares ordenados, certo? Agora, eu preciso representar estes pontos no gráfico. Aí, o que eu vou fazer? Vou desenhar o plano cartesiano. Vou desenhar aqui, ó, o eixo que está na horizontal, o eixo que está na vertical. Então, aqui eu tenho à direita os valores positivos da horizontal. À esquerda, eu tenho os valores negativos. Para cima, eu tenho os valores positivos. Para baixo, eu tenho os valores negativos. Estou aqui preenchendo meu plano cartesiano, ou seja, o meu gráfico, tá? Isso aqui é um gráfico. Pronto. Agora, eu vou marcar todos os pontinhos. Vamos marcar? Só que tem um detalhe que eu ainda não disse para vocês. No plano cartesiano, nós temos nomes para os eixos. O eixo que está na horizontal, ele é chamado de eixo das abscissas e é representado pela letra X. O eixo que está na vertical é chamado de eixo das ordenadas e é representado pela letra Y, tá? Então, na horizontal eu tenho os valores de X e na vertical eu tenho os valores de Y. E no par ordenado, sempre vai ter primeiro o valor de X e o segundo número é o valor de Y. Vamos então representar os pontos? Olha, menos 2 e menos 1. Então é menos 2 para o X, menos 1 para o Y. Vai estar aqui o pontinho, ó, menos 2 com menos 1. Menos 1 para o X, 0 para o Y. Menos 1 está aqui, o 0 está aqui, então vai ficar em cima do eixo das abscissas. 0 para o X, 1 para o Y. O 1 do Y está aqui, o 0 do X está aqui. Então, fica em cima do eixo das ordenadas. 1 para o X, 2 para o Y. 1 para o X está aqui, 2 para o Y está aqui em cima. Então, é este pontinho. 2 e 3 vai ser 2 para o X, 3 para o Y. É este pontinho. 3 e 4 será 3 para o X, 4 para o Y. Olha, ficou em linha reta. Nós estamos estudando, queridos, funções do primeiro grau, certo? O que quer dizer função do primeiro grau? Quer dizer que os expoentes que estão em cima das letras é 1. Existem outros expoentes que nós aprenderemos nas séries seguintes, mas por enquanto nós vamos estudar apenas funções do primeiro grau. Quando eu desenho os pontos de uma função de primeiro grau, ao ligar estes pontos, olha que desenho aparece.
aparece uma reta. Então, quer dizer que o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta.